Gente, hoje eu percebi o quanto a Keila é uma pessoa bondosa. Porque eu perguntei para ela assim, Keila, esqueci de alguma coisa? Não, não. E ela veio aqui e ela falou várias coisas que eu tinha esquecido, né, Keila? Ela é um amor. Hoje nós vamos falar sobre impacto. Eu vou pedir que o Itai possa estar projetando aqui. Vamos ver onde vai aparecer. Eu gostaria que você pensasse sobre algo que te impactou nessa semana. Eu acredito que nós vivemos as nossas vidas todos os dias sendo impactados por alguma coisa. Ou por alguém, ou por alguma notícia, ou por algo que vimos, ou ouvimos, ou por estar com alguém que causa esse impacto. Então, neste momento, pense sobre essa semana, sobre algo que possa ter te impactado. Ontem eu fui impactada à noite pelo noticiário, onde o jornalista, né, o responsável pelo jornal dizia assim, mais de 80% da população da cidade de São Paulo tomou a primeira dose. Eu me senti impactada, porque realmente é algo que nós não imaginávamos que iria acontecer tão rapidamente. 80% da população de São Paulo já está vacinado com a primeira dose. Isso é algo que impacta as nossas vidas de uma maneira positiva. É algo que nós almejamos, sonhamos, idealizamos, e quando nós escutamos, isso causa um impacto muito positivo nas nossas vidas. O impacto, ele significa uma colisão, um choque, um embate, um encontro, uma conclusão, uma pancada. São esses alguns dos significados da palavra impacto. E quando a gente para pensar nos substantivos, né, diz que é um choque, uma colisão entre dois ou vários corpos. E quando a gente para pensar no impacto no âmbito humano, né, no âmbito do interior, do interno de nós, diz que é uma perturbação intensa que produz um efeito bem forte, um abalo, que pode ser até um impacto emocional. Diz também que impacto pode ser o encontro de um tiro com o alvo ou do que foi lançado com o seu destino. E aí a gente lembra, né, que Deus, Ele lança planos, sonhos, projetos sobre as nossas vidas. E quando tudo isso chega a nós, Ele causa um impacto. Tudo na vida causa um impacto. Pode ser um impacto positivo ou pode ser um impacto negativo. Domingo passado, nós ouvimos sobre escolhas, não foi? E as escolhas, dependendo de quais forem, elas podem trazer um impacto positivo ou um impacto negativo. Depende da escolha que você fizer. E hoje nós vamos estar falando de um texto bem conhecido para alguns, mas que causou muito impacto na vida do centro desse texto, que é Zaqueu. E nós vamos estar fazendo a leitura deste texto, que está em Lucas 19, do 1 ao 10. Pode passar, Itai. Obrigada. Texto, Lucas 19, de 1 ao 10. Então, abra a sua Bíblia e nós vamos estar vendo algumas atitudes, né, que nós precisamos ter para que Deus cause esse impacto positivo nas nossas vidas, assim como causou na vida de Zaqueu. Lucas 19, do 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos.
Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Tudo depende da escolha que você faz. Os impactos sobre a nossa vida, eles dependem do caminho que nós seguimos. E nós precisamos entender que para que tenhamos impactos positivos, transformações necessárias nas nossas vidas, nós precisamos ter algumas atitudes. E com esse texto de Lucas 19, através da vida de Zaqueu, nós aprendemos algumas atitudes que vão ser atitudes que nos conduzirão a viver um impacto que vai nos ajudar no processo de transformação das nossas vidas. Atitudes que precisamos ter para deixar que Jesus cause um verdadeiro impacto nas nossas vidas. E que nós aprendemos com o texto de Zaqueu. Primeira atitude. Pode passar, Itai, para mim, por favor? Primeira atitude. Pode dar mais um toquinho. Isso. Não está acomodado, satisfeito com o que somos. Nós sabemos exatamente quem somos, o que fazemos, como vivemos, o que produzimos. Nós sabemos exatamente o que precisa ser transformado, mudado, o que precisa de um impacto para que haja uma mudança sobre as nossas vidas. Mas muitas vezes nós estamos satisfeitos com aquilo que somos, acomodados naquilo que somos, mesmo sabendo que precisamos ser transformados por Deus. Então, eu preciso não estar satisfeito. Eu preciso entender que Jesus pode impactar a minha vida e, a partir deste impacto, as mudanças acontecerem. Eu sei que as coisas precisam mudar. Eu sei as escolhas que eu preciso fazer. Então, não seja satisfeito com aquilo que você sabe que não está bom. Não se acomode diante das circunstâncias que você sabe que precisam mudar na sua vida. Zaqueu podia estar satisfeito dentro da vida que ele vivia. Ele tinha o que queria, ele tinha um certo poder, até para fazer aquilo que ele não devia fazer, mas ele fazia. Mas ele não se acomodou. Ele precisava de algo, ele não estava satisfeito. E ele foi ao encontro de Jesus. Ele queria pelo menos conhecer quem era esse homem que todo mundo falava que podia transformar vidas. Algo dentro dele o incomodou, para que ele fosse entender, conhecer, perceber quem era este Jesus. Quinta-feira, no estudo bíblico, nós falamos exatamente sobre isso. O Itai mesmo mencionou a questão de todos nós, muitas vezes, nos sentimos vazios, temos um vazio dentro de nós, uma insatisfação. E essa insatisfação, ela precisa me impulsionar, ela precisa me levar ao encontro deste Jesus que pode transformar essas circunstâncias. Então, não esteja satisfeito, não se acomode diante daquilo que você sabe que precisa ser
transformado e mudado. Segunda atitude, persevere diante das circunstâncias adversas. Nós sabemos que nada é fácil. Mudanças internas, mudanças externas, mudanças de circunstâncias, mudar o caminho, mudar o curso da nossa vida, não é fácil. Muitas pessoas, durante esta pandemia, perseveraram nas circunstâncias adversas e tiveram que mudar de profissão, tiveram que mudar todo um estilo de vida, tiveram que mudar a maneira que trabalhavam, tiveram que se adaptar a este novo tempo. Não se acomodaram e não tiveram medo das circunstâncias adversas. Então, persevere diante das circunstâncias adversas. Zaqueu tinha um grande problema, né? Ele era pequeno, ele tinha uma estatura baixa. E ele sabia que ele não iria conseguir enxergar Jesus se ele tentasse entrar naquela multidão. Fora que, com certeza, as pessoas tinham um certo preconceito ou uma certa ideia de não ser uma pessoa muito legal e iam fazer de tudo para atrapalhar, iam fazer de tudo para impedir que ele estivesse ali. Mas ele perseverou diante das situações adversas. E muitas vezes as situações adversas, elas nos impactam de tal maneira que nos ajudam a superar, a usar da nossa criatividade. O impacto daquilo é tão grande, porque, às vezes, o impacto ele te impulsiona para fazer algo diferente. E ele subiu numa árvore. Se eu não vou conseguir por aqui, eu vou tentar aqui. E ele subiu. E diz que a árvore que ele subiu era uma figueira brava, né? Não devia estar uma situação muito confortável para ele. Mas ele tinha um objetivo. E ele superou diante das circunstâncias adversas. A terceira atitude para deixar que Jesus cause esse impacto de transformação nas nossas vidas é que nós precisamos ter coragem para mudar. Porque muitas vezes é tão bom estar como a gente está. A gente sabe que vai precisar ser corajoso para tomar uma atitude diferente, para ir ao encontro daquilo que Jesus quer fazer nas nossas vidas. Para mudar o curso das nossas vidas, para fazer outras escolhas, nós precisamos ter coragem. Independente de tudo que Zaqueu era e de tudo que ele trazia como bagagem negativa na vida dele, ele foi corajoso. Ele foi corajoso para ir lá, né? Para vencer as suas adversidades e chegar lá. Ele foi corajoso para querer ver esse Jesus. E ele foi corajoso para aceitar o convite de Jesus. Às vezes, o que nos falta é coragem para entender e admitir que as coisas precisam mudar. Que as coisas precisam ser diferentes na nossa vida. Mas também é necessário essa quarta atitude, humildade. Eu preciso ser humilde para reconhecer as minhas falhas, fraquezas, angústias, aflições, para olhar para dentro de mim e entender que as coisas precisam tomar um curso diferente. Se eu achar que tudo está bem e que eu não preciso da ajuda e do auxílio de Jesus, do impacto dele na minha vida, para que as coisas mudem, elas não vão acontecer. Eu preciso ser humilde para entender, para reconhecer, muitas vezes, que eu estou andando pelo caminho errado. Ele foi humilde. Ele esteve ali diante de Jesus e reconheceu que ele
precisava mudar. Quinta atitude: se necessário for, se arrependa e confesse aquilo que precisa ser confessado. Muitas vezes são problemas num relacionamento, muitas vezes é reconhecer suas falhas diante de alguma situação, muitas vezes é pedir perdão para alguém, muitas vezes é reconhecer que você fez escolhas totalmente erradas e que você está arrependido. Confesse, reconheça e confesse aquilo que precisa ser confessado. Às vezes é para Deus, às vezes é para alguém, mas o importante é você reconhecer. Última atitude: mudar de vida é abandonar os velhos hábitos. E isso nós vemos claramente no texto, quando Zaqueu diz: eu vou ressarcir, eu vou devolver, eu vou ir atrás daqueles que eu prejudiquei, e vou fazer mais por cada um deles. Mudar de vida e abandonar os velhos hábitos. Você quer que Jesus cause um impacto na sua vida? Você quer que a presença de Jesus cause mudanças na sua vida? Você quer mudar o curso do seu caminhar? Você quer ser alguém diferente? Você quer ter atitudes diferentes? Você quer que as coisas comecem a acontecer de maneira diferente? Não seja satisfeito, não seja acomodado com aquilo que você é. Persevere diante das circunstâncias. Mudar não é fácil. Dá trabalho. Então persevere. Tenha coragem para entender o que precisa ser mudado e enfrentar o que precisa ser enfrentado para mudar. Tenha humildade e reconheça que do jeito que as coisas estão, não podem continuar. Se arrependa se for necessário. Confesse se for necessário. E mude de vida, abandonando os velhos hábitos. Existem processos na nossa vida, todos os dias. Quando Jesus, ele aparece diante de nós, ele causa um impacto muito grande na nossa vida. Eu acredito que todos nós lembramos, né, de quando conhecemos Jesus, de quando nos encontramos com ele, de quando entendemos a sua palavra e o que ela pode causar nas nossas vidas. Existem impactos que vêm através de um processo. Eles demoram um pouco, são mais lentos. Eles vão agindo lentamente no nosso ser, vão transformando o nosso pensar, vão mudando o nosso jeito de agir, vão quebrantando dia a dia o nosso coração. Nós vamos nos colocando na presença de Deus e deixando que Deus opere, que Deus trabalhe. Nós vamos entendendo aos poucos, lentamente, o que Deus tem para fazer. Para alguns, o impacto de Jesus nas nossas vidas leva tempo. Vem através de processos mais lentos. Para alguns, foi como foi para Zaqueu. Rápido. Radical. Alguns conhecem Jesus e mudam. São transformados, impactados. Totalmente.
e mudam completamente o curso das suas vidas. E aí eu pergunto para você, nesta manhã, qual é o impacto certo? O lento ou o rápido? Os dois. Porque o importante é que você deixe Jesus impactar a sua vida. Seja ele lentamente, ou seja radicalmente, rapidamente, como acontece para muitas pessoas. Não importa a maneira do impacto. O que importa é que ele aconteça. Você não pode estar na presença de Jesus e ser o mesmo sempre. Você não pode passar anos na presença de Jesus sem deixar que ele transforme a sua vida. Que ele mude aquilo que é necessário dentro de você. Seja rápido, seja lento, os impactos, as mudanças, as transformações, o encontro da vontade de Deus com a minha vida precisa acontecer. E Jesus te chama para viver um impacto, para se deixar impactar por Ele, para se deixar transformar constantemente pelo poder da sua presença. Se deixe impactar por Jesus. Se deixe transformar por Jesus. Porque é exatamente isso que Ele quer fazer na sua vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que precisa acontecer. Não viver no antigo, não viver no passado, não viver nas mesmices da vida, mas viver a novidade de vida que Jesus tem para cada um de nós. Neste momento, o Major vai estar nos dirigindo numa música, e eu gostaria que você refletisse na sua vida neste momento. Feche os seus olhos, reflita em quem você é, em quem você é hoje, naquilo que precisa ser mudado, na coragem que você precisa ter, de repente, para tomar uma decisão. Reflita sobre a sua vida, sobre o não estar satisfeito. Reflita sobre o perseverar diante das circunstâncias. Reflita em ter coragem para mudar, em ter humildade para mudar. Reflita no arrependimento. Reflita nas atitudes, nas mudanças de atitudes. Feche os seus olhos. Eu gostaria de fazer um desafio. Se você sente que nesta manhã tem algo na sua vida que precisa sofrer um impacto, aí no seu lugar mesmo, você pode ficar
deixem de crer no que o Senhor pode fazer. Continuem crendo no poder do impacto de Deus sobre a vida de vocês. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhes por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que Deus nos conceda uma semana abençoada em sua presença. Que Deus os abençoe. Amém.